Vamos abrir a nossa Bíblia, 1 Timóteo capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 3 até o verso 16. E enquanto você abre a sua Bíblia aí, deixe-me contextualizar um pouco do que a gente vai falar hoje, tá? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje eu continuo a minha série de refutações à TV Caminho Livre, que são ex-adventistas que se tornaram calvinistas, ok? E aí fizeram alguns desafios à minha pessoa, e a gente está trabalhando um pouco, né? As tensões, as contradições, as discordâncias entre o universo calvinista e o universo adventista. Nesse momento da minha série, eu estou falando um pouco sobre a relação entre Deus e o mal, que é uma questão interessantíssima e importantíssima nos embates entre os calvinistas e os arminianos de uma forma mais ampla, e também, né, entre os nossos amigos da TV Caminho Predestinado e o Ezequiel Gomes, tá? Então a gente tem feito uma jornada de estudo da Bíblia, a gente estudou bastante temas do Antigo Testamento, agora a gente está estudando um pouco o Novo Testamento. E eu estou partindo já para terminar esse momento da série, mas eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do mal, da relação entre Deus e o mal e o diabo, a partir de um exemplo muito interessante do Novo Testamento, para a gente pensar um pouco sobre essa questão, né, sempre muito interessante entre a fé calvinista e a fé arminiana, né? E aí eu queria apresentar para você as viúvas que refutaram o calvinismo. Você conhece elas? Vou apresentar elas para vocês, tá bom? Então vamos dar uma lidinha lá. 1 Timóteo capítulo 5, do verso 3 em diante, a Bíblia diz o seguinte: honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa, e a recompensar seus progenitores, porque isso é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações dia e noite. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercido hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois com efeito já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Eu não sei se você já estudou esse texto. Eu confesso a você que hoje, quando eu estava preparando essa mensagem, eu me deparei com uma questão assim a respeito do novo casamento que eu nunca tinha prestado atenção, e aí fui dar uma estudada, e aí eu vou partilhar um pouco dos resultados aí de uma boa exegese desse texto com vocês. Entretanto, antes da gente se aprofundar um pouquinho mais na interpretação do texto, o que acontece?
é muito importante a gente falar da relação entre Deus e o mal, Deus e o diabo, porque essa relação, supostamente, ela perpassa um tema de relevância absolutamente universal. Aparentemente, o diabo em pessoa, ou a obra do diabo, se entranhou a tal ponto na natureza humana, na experiência humana no mundo, que existe aquilo que a gente chama de universalidade do mal, né? O mal é experimentado por todos os seres humanos, tá? Sem nenhuma exceção. E aí, dentre milhares de questões que surgem dentro dessa discussão, existe a ideia de que então Deus se fez homem na pessoa de Cristo e ele enfrentou uma ampla gama de males, né? O diabo, os demônios, as doenças, a incredulidade das pessoas diante de questões assim dos seus ensinos, dos seus milagres, da sua obra, até o ponto de o traírem, o prenderem, o açoitarem, torturarem, até o matarem na cruz, né? E aí então ele ressuscita ao terceiro dia e em seu nome é pregado o perdão dos pecados, a destruição da obra de Satanás, que está em perspectiva de uma tensão escatológica, já é verdadeiro em função de que Cristo já ressuscitou, mas ainda aguarda as implicações últimas, né, dos desdobramentos desta obra, quando ele virá em glória e reinará, e aí a vida eterna, e aí o mal será extirpado por toda a eternidade da face do universo. Enquanto a gente vive em tensão escatológica, aí surge um pouco da questão, né? Estão os crentes imunes ao mal? A Bíblia ensina algo nessa direção? E a resposta vai na mesma direção da tensão escatológica. Sim, mas não em absoluto, né? Já, mas ainda não. Já em muitos sentidos, mas não em todos os sentidos. A Bíblia diz que quem nasce de Deus, o maligno não o toca. Então, em certo sentido, nós já estamos livres do maligno. Em outros sentidos, nós ainda somos pecadores e estamos sujeitos a todo tipo de sofrimento e mal, né? Em função de questões, por exemplo, de doença, em questões de acidentes, em questões de pobreza, em questões de milhares de questões que cada um pode experimentar, mesmo sendo crente, mesmo sendo cristão, e ainda assim o mal existe na experiência, na vida, na realidade, certo? Ocorre que existe um aspecto da sombra da existência do mal em relação aos crentes, que tem que ver com a ideia que se alguém que crê em Jesus, e aí a suposição é que crê como de fato se deve crer, crê verdadeiramente. Se essa pessoa ainda está sujeita a um mal em potencial, e que mal é esse? Apostatar da fé e vir ao final a se perder, a ir para o inferno, tá? Seja lá o que isso significa. Então, é muito interessante essa discussão específica, e é muito bacana assim, a resposta que o calvinismo dá a essa pergunta. A resposta que o calvinismo dá é que é impossível que alguém crente, ou verdadeiramente crente, venha a se perder em função de apostasia, de se desviar, de perder a fé e etc. Isso, a gente é salvo pela graça, mediante a fé. Perdeu a fé, se lascou. Mas aí os calvinistas dizem que isso é impossível. Isso é impossível porque esse seria um mal prevalecente depois de uma obra boa da parte de Deus. Então, por exemplo, Cristo morreu por aquela pessoa, a pessoa aceitou, nasceu de novo, cresceu aí em graça, foi batizada, etc., mas veio a se desviar, veio a apostatar e se perdeu. No final, o que Cristo fez por aquela pessoa foi contrabalanceado por um mal, o mal da apostasia, do desvio, do perder a salvação e coisas nessa direção, e os calvinistas supõem que tudo isso é impossível, tudo isso é falso, isso não é verdade, não pode ser assim.
Que é uma coisa interessante, né? Ou seja, os calvinistas eles não conseguem conviver com a perspectiva de que eles experimentarão aquilo que eles jogam para os não eleitos, né? Os não eleitos vão ser rejeitados por Deus, porque Deus não vai dar graça, não vai perdoar, não vai salvar, porque Deus não ama, porque Deus não predestinou e vai para o inferno e acabou. E os calvinistas, eles, não, a gente não pode ter uma experiência semelhante a essa. Porque a gente é queridinho de Jesus, né? Os eleitos, os escolhidos, os predestinados. Deus jamais faria isso com eles, né? Inclusive você cria duas classes de pessoas de uma forma bastante interessante, totalmente arbitrária, porque assim como os salvos, os perdidos, ambos os grupos eram pecadores, eram pessoas indignas, não tem nenhum merecimento da parte de quem foi eleito, de quem creu, de quem se batizou, de quem perseverou até o fim, não tem nada disso, é simplesmente porque Deus predestinou que assim fosse. E os demais que se exploda, Deus predestinou que assim não fosse e fim. Ocorre que a maioria das pessoas que mantém esse entendimento da realidade, de uma forma muito estranha, elas geralmente pensam que elas estão do lado dos predestinados salvos. Elas nunca pensam que elas podem estar do lado dos preteridos condenados, né? Seja como for, para eles é conceitualmente absurdo que alguém que um dia creu venha a descrer, alguém que um dia foi salvo venha a se perder, né? Então, a gente entende, né, naturalmente, qual é a lógica, qual é o raciocínio, como que os calvinistas tentam interpretar a Bíblia para tentar defender essas idiotices todas. Todavia, eu proponho que nós estamos diante de um texto que refuta a visão calvinista, tá? Obviamente eles vão discordar de mim, como é natural, né? Mas eu proponho que estamos diante de um texto que refuta o calvinismo, né? As nossas amigas viúvas aqui já refutaram o calvinismo, e se você não entendeu como e por que, eu vou explicar para você, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos tentar fazer um entendimento legal desse texto aqui e por que ele implica na absoluta falência do calvinismo como doutrina. Ok? Então, isso posto, eu já vou também dizer que eu não vou ficar me adentrando em todas as polêmicas do texto, né? Casamento, novo casamento, a gente vai falar um pouco disso, mas esse não é o foco. A gente só vai falar naquilo que é útil para o propósito desse vídeo, que é demonstrar a falência do calvinismo, dentro dessa discussão mais ampla da relação entre Deus e o mal, e agora que existe uma relação complicada entre o crente e o mal, né? O crente, membro da igreja, e o mal, ok? Então, beleza. A primeira carta a Timóteo é a carta de Paulo a um dos seus colaboradores mais jovens, nas quais Paulo ensina Timóteo a lidar com as realidades da igreja cristã. Paulo não ensina Timóteo a lidar com as realidades de fora da igreja cristã. Timóteo estava almejando, de alguma forma, o episcopado, a liderança, as questões, de fato, de condução da igreja. Paulo sabia que ele não era imortal, ele iria morrer, ele precisava ensinar e formar liderança. Sempre são dilemas importantes dentro da história, da existência das igrejas e tal. E Paulo escreve as suas cartas a Timóteo com vistas a ensiná-lo a como se portar na igreja, como edificar a igreja, como proteger a igreja de enganos e erros e heresias, como lidar com as pessoas dentro da igreja. E dentre as inúmeras questões, uma das questões a respeito das quais Paulo ensina Timóteo tem que ver a como lidar com a questão das viúvas, né? Eu não sei o quanto você entende um pouco dessa discussão, uma vez que essa é uma discussão sociológica bem profunda e bem complexa, né? O que acontece? No mundo antigo, no mundo em que Paulo e Timóteo viveram, não tem previdência social, tá? Essas estruturas que hoje a gente conhece, governamentais, democráticas, econômicas, de uma vida um pouco mais próspera, inclusive mais em contexto até de tecnologia, criaram uma vida muito mais confortável para nós que vivemos hoje do que era aquela vivida 2000 anos atrás, tá? Então o que acontece? Era muito comum que o famoso grupo dos órfãos e das viúvas tivessem problemas muito graves, referentes a questões de sustento, de alimentação, de vida, e muitas vezes então no final, né, da sua jornada de vida, na morte, né,
tem essa perspectiva, né? Na relação entre o crente e o mal, o crente não está acima do mal, né? Ele envelhece, ele adoece e no fim ele morre, né? Se ele não estiver vivo na volta de Jesus, né? Então o mal continua aí atuante, né? Muito bem, obrigado, né? Pelo menos em vários sentidos, né? Não em todos, porque a obra do mal é restringida, mas em vários sentidos essa obra permanece intacta e está rolando, né? Então as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão morrendo, e muitas vezes na fase final da vida elas se veem desamparadas, então elas perdem o marido, e aí tem toda uma questão de uma cultura bem ampla, né, de que o homem tem a liderança, então inclusive que o mundo era até perigoso, né? Às vezes a gente pensa assim que nós vivemos um mundo perigoso, que também é verdade, mas acho que lá naquela época inclusive era até mais, né? Então a vida era uma guerra mesmo em certo sentido, né? Claro, também tinha momentos de paz, a Pax Romana, né, já estava em vigor, então você já tem também aqui um contexto menos bárbaro, mas ao mesmo tempo as questões podiam se tornar bastante complicadas. E aí o que acontece? Então as pessoas morrem e os maridos dessas mulheres morriam. E aí existem várias categorias de viúvas aqui descritas no texto. Por exemplo, existem as viúvas que têm filhos e netos que podem cuidar delas, e tem aquelas que são verdadeiramente viúvas e que não têm amparo, né? E essas que são verdadeiramente viúvas, que não tem ninguém para ajudar elas, o que Paulo recomenda para elas? Que elas esperem em Deus e perseverem em súplicas dia e noite em oração. O que é uma coisa interessante. Paulo não diz, saiam para o mercado de trabalho e tentem um emprego, né? Aparentemente, essa estrutura que hoje talvez seja possível para algumas viúvas não era tão bem desenvolvida na época, né? Com que tipo de trabalho poderia se ocupar uma viúva de 60 e tantos anos, né? No mundo antigo. Complicado, né? Obviamente, talvez teriam algumas coisas a serem feitas, mas talvez a situação era um pouco mais precária, um pouco mais complexa, um pouco mais difícil. Então eles dependiam dos seus familiares e talvez da caridade, aí talvez se tivesse instâncias além da igreja para oferecer caridade, talvez sim, mas talvez em alguns casos a igreja era a única opção de ajuda para algumas viúvas, né? Inclusive aqui a ideia é você cadastrar algumas viúvas que devem receber ajuda e diferenciar elas de outras que podem ter amigos e familiares e tal, que não vão precisar dessa ajuda, ou que não devem precisar, né? Por exemplo, lá no verso 16, no último verso dessa sessão que a gente leu. Se alguma crente tem viúva na família, socorra ela para a igreja não ficar sobrecarregada. E a igreja cuida das que são verdadeiramente viúvas. Então Paulo está chamando os membros da igreja à responsabilidade, inclusive dizendo que quem não cuida da sua própria família nega a fé, e não sei o que, e é aceitável a Deus que você precisa exercer piedade, misericórdia para com os seus progenitores, sejam os pais, os avós e coisas assim, né? Então, assim, uma discussão social, assim, bem interessante, bem ampla. E aí agora Paulo começa a descrever uma situação bem interessante. Entre essas viúvas que realmente precisam, e aquelas que têm família, e aquelas que estão orando dia e noite a Deus para Deus socorrer, aparece um grupo de viúvas bem safadinhas, vamos chamá-las assim. São aquelas que vão se entregar a prazeres, né? E Paulo joga bem pesado com esse grupo, né? Ele diz assim, né? Essas que assim fazem, elas mesmo vivas já estão mortas, né? Clima bem pesado, né? É interessante. Ocorre que essas viúvas todas aqui, elas estão descritas no contexto da atuação da igreja e aparentemente da membresia da igreja. Óbvio que essa viúva que vai se entregar ao prazer aqui, que é sentenciada como mesmo estando viva, estando morta, ela está tendo uma experiência aparentemente que é exatamente aquela que o calvinismo nega, né? Então ela é uma pessoa salva, membro da igreja, que agora está se desviando, né, para um caminho que é contrário à vontade de Cristo, com a qual ela, antes desse desvio, estava plenamente comprometida, né? E a gente vai ver isso claramente no texto. E é muito interessante, né? E Paulo diz para Timóteo que ele deve ensinar essas questões para que as viúvas sejam irrepreensíveis, ou seja, se você vê uma viúva
se desviando, e daqui a pouco então ela está livre, porque o marido dela morreu, daqui a pouco ela está transando com um, está transando com outro, talvez até mesmo em troca de dinheiro e comida, está talvez havendo algum tipo de prostituição, mesmo uma mulher mais de idade, ou mesmo assim, por exemplo, tem muitas viúvas que também não eram idosas, né? Podiam ter viúvas um pouco mais jovens. E daqui a pouco, dentro desse grupo aí, está começando a rolar alguma coisa complicada, porque quando os maridos delas viviam, elas estavam tranquilas, plenamente comprometidas com Cristo, na igreja, o marido morre e acaba o sustento, ó, eu tenho que me prostituir para ganhar o sustento. E esse tipo de coisa pode acontecer, né? Tanto uma prostituição, entre aspas, como único caminho de tipo uma profissão, ou mesmo assim, de conhecer um cara que ela sabe que gosta dele, que vai trazer ali, ela vai, mas ele tem marido, sei lá, todo tipo de treta pode acontecer nessa hora, né? E Paulo diz assim, para não seguirem nesse caminho, para que elas sejam irrepreensíveis. Então Paulo ainda está querendo trazer elas para que elas mantenham a coerência agora como viúvas que elas tinham quando tinham marido. Elas eram membros da igreja, que continuem membros da igreja, né? E inclusive ele daí que ele dá o toque nos familiares, né? Pessoal, se você não está cuidando dessas mulheres aí, você é pior que o descrente. E aí ele diz uma coisa interessante, você tem negado a fé. Peraí. O calvinismo diz que é impossível negar a fé. E aqui o caso não é nem só a viúva que está se prostituindo. É o familiar, o neto, o filho, a filha, a neta que não está ajudando a viúva. E talvez até está contribuindo para que ela, desesperada, esteja se prostituindo ou fazendo bobagem por aí na vida. E o que Paulo diz a respeito dessas pessoas? Elas têm negado a fé. Como é que é impossível negar a fé? A salvação é pela graça mediante a fé. Então, se Deus te deu a graça de ter a fé, você nunca vai perder a fé. Mas aqui tem gente negando a fé. Aqui, nesse caso, não é nem só as viúvas que refutam o calvinismo, né? É os parentes das viúvas também, né? Então perceba, a leitura do texto ela vai absolutamente frontalmente contrário às convicções calvinistas, né? Aí ele começa a dar mais instruções, que não devem ser inscritas, provavelmente para receber cesta básica, ajuda, auxílio, enfim, viúvas que tenham menos de 60 anos de idade. Então talvez a ideia é que talvez as viúvas mais novas elas tinham caminhos para tentar conseguir sustento que não fossem pecado. Então, as mais velhas tinham que ter prioridade, porque quanto mais velha, aí de fato pior, né? Especialmente no mundo antigo. Começa a tentar entender um pouco o mundo por detrás do texto, né? E, então as viúvas mais jovens, em tese, não precisavam ser inscritas ali, e as viúvas que deveriam ser inscritas, elas deveriam ter mais de 60 anos, e aí entram umas questões polêmicas. Elas deveriam ter sido esposas de um só marido. Meio questionável isso aqui em certo sentido, em função de várias questões que a gente vai ver ainda. Lá no verso 14, Paulo não se coloca contra o novo casamento das viúvas. Então vamos trabalhar uma seguinte hipótese, de que uma mulher era casada com 30 anos, o marido dela morreu, ela casou de novo. Ela não podia, ela está com 60 anos agora, ela não podia receber um auxílio porque ela casou com duas pessoas? Óbvio, o texto não está indicando exatamente isso. Talvez ele esteja indicando uma situação mais ou menos ideal para querer dizer a mulher que é viúva, foi fiel sexualmente, não está se entregando à prostituição. Se a mulher está se entregando à prostituição, não precisa da ajuda da igreja, né? Que seja sustentada pelos vários maridos ou vários clientes aí dela, né? Pode ser que tenha alguma coisa assim por trás, né? Então talvez não tenha que ser levado tão estritamente em relação a casou uma vez só e aí o resto não é ajudado, porque é pecado casar novamente. O verso 14 diz, quero que as viúvas mais novas se casem. Ou seja, eram viúvas e devem se casar de novo, né? Naturalmente, sempre seguindo a ordem lá de 1 aos Coríntios, capítulo 7, se eu não me engano, verso 39, vamos ver lá. 1 Coríntios capítulo 7, exato, verso 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido, conquanto se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então as viúvas da igreja, não era pecado elas casarem de novo, naturalmente elas deveriam casar no Senhor, ou seja, casar dentro dos limites que Deus permite, que Deus estabelece, né? O que é a implicação ali. Beleza. Aí o que o texto continua dizendo? Que
essa mulher que vai ser inscrita lá para receber ajuda, ela tem que ter uma recomendação pelo testemunho das suas boas obras. Se ela criou filhos, ela deve ter exercido hospitalidade, lavado o pé aos santos, socorrido as pessoas atribuladas, viveu uma vida zelosa de boas obras. Mas aí ele traz de novo esse outro grupo de viúvas. Essas viúvas são mais novas, é interessante que ele diz isso, e que agora se tornam levianas contra Cristo no seu desejo de se casar novamente. Entra um pouco a treta do novo casamento, né? Lá no verso 12 depois diz que elas se tornam condenáveis por anularem o primeiro compromisso. E aí eu estava preparando essa mensagem e eu me deparei um pouco com essa treta do novo casamento, aparentemente ali no verso 12, e eu inclusive pensei, não, isso aqui tá uma coisa errada com isso. Porque quando você entende o primeiro compromisso como o compromisso com o primeiro marido, homem, você acaba caindo num problema de que o próprio Paulo, não só lá em 1 Coríntios capítulo 7, ou lá em Romanos capítulo 7, ele fala que depois que a pessoa morre, a outra que fica viva, ela permanece livre para casar novamente. Então, Paulo não poderia estar se contradizendo aqui, mas aí poderia se justificar alguma treta. Então aqui o autor de 1 Timóteo não é Paulo e é um idiota que está escrevendo em nome de Paulo, falando bobagem. Os histórico-críticos eles vão um pouco nessa direção, os mesmos que defendem que Antíoco Epifânio é o chifre pequeno lá, viu, Paulo César? Claro, óbvio que também tem alguns conservadores que ensinam que o Antíoco Epifânio é o chifre pequeno de Daniel 8. Mas enfim, o fato é que se aqui o primeiro compromisso for o compromisso com o primeiro marido, em tese não pode casar de novo. Entretanto, como a gente já leu, no verso 14 diz que as viúvas mais novas devem se casar de novo. Então isso não pode ser o que está significando aqui. E aí entra um pouco do ponto central do que a gente quer falar aqui. Veja bem, quem são essas viúvas que refutam o calvinismo? São viúvas que eram cristãs e que agora se tornam contra Cristo. Isso é pesado, né? O texto diz, né? Se tornam levianas contra Cristo no que elas querem se casar. Provavelmente elas estariam rejeitando as instruções de Paulo do mesmo tipo de 1 Coríntios capítulo 7, verso 39. Você está livre para se casar no Senhor. Elas dizem, não, eu quero me casar independentemente dessas regras do tal Senhor. E aí, o que acontece com elas? Elas se tornam levianas contra Cristo e elas se tornam condenáveis. Por quê? Porque elas anulam o seu primeiro compromisso. Você sabe o que isso quer dizer? Eu vou mostrar para você. Vou passar para uma outra tela aqui. E aí eu mostro para vocês o meu Bibleworks, né, que é um software de estudo da Bíblia, onde a gente estuda a Bíblia em várias línguas, inclusive nas línguas originais. E aí o texto está aí em 1 Timóteo 5, verso 12, tá? Ali no texto grego. E eu coloquei de forma destacada ali em amarelo o termo aqui, ó, pistes, ok? Esse é o termo que em 1 Timóteo capítulo 5, verso 12, é traduzido como compromisso, aqui por João Ferreira de Almeida, segunda edição, revista e atualizada, tá? Se você estiver usando outra versão, você avalia aí qual que é a tradução. Aqui o texto diz, né? Tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. A palavra pistes. Acontece que a palavra pistes, para quem não sabe, é a mesma palavra traduzida como fé ou fidelidade, né? Inclusive, esse é um contexto interessante para falar, talvez até de casamento. É uma aliança para ser fiel, é fé. Interessante, né? Entretanto, aqui no caso, o que acontece? Esse primeiro compromisso pode ser traduzido como a sua primeira fé. Inclusive a palavra, como eu posso mostrar para vocês aí, é a mesma palavra lá de Efésios 2, verso 8, tá? Sois salvos pela graça mediante a fé, ok? A única diferença entre a palavra grega aqui em Efésios 2 e lá em 1 Timóteo 5 é que aqui a palavra está no genitivo e lá em 1 Timóteo 5, verso 12, a palavra está no acusativo, tá bom? Então vamos voltar para outra tela lá. Então veja a implicação disso. O texto aqui está dizendo
que essas mulheres, elas estão fazendo o quê? Anulando a sua primeira fé. E além do mais, elas vão lá de casa em casa e causam intrigas e não sei o quê. Elas deviam se casar de novo no Senhor, não de forma leviana, anulando o seu primeiro compromisso com Cristo, e etc, 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 para não dar ocasião para o diabo falar mal da igreja, mas com efeito, algumas já se desviaram fazendo o quê? Seguindo Satanás. E essa é uma imagem do mal que é bastante pesada. Então Satanás à espreita das irmãs da igreja em situação de vulnerabilidade, um pouco jovens, daqui a pouco querem sacudir de si as restrições das orientações de Cristo, pela necessidade ou pela vontade, ou para viverem essas vidas ociosas de lá para cá, e daqui a pouco transa com um, transa com outro, se casa com um, mas não da vontade de Deus, ou não levando em conta os preceitos de Cristo. Quem faz isso anula a sua primeira fé e se desvia seguindo a Satanás. Como é que é impossível alguém que é da igreja, que é salvo, se perder e seguir o diabo e etc? A carta na manga dos calvinistas sempre é pressupor de que, na verdade, essas pessoas elas não tinham verdadeira fé. Era fachada. Mas não é o que o texto diz. O texto diz anulando a sua primeira fé. Não é assim, demonstrando que elas nunca tiveram verdadeira fé. O texto diz o contrário do que os calvinistas ensinam. O texto diz que elas anulam a primeira fé, o primeiro compromisso. E nesse caso não é o compromisso com o primeiro marido, é o compromisso com Cristo que elas estão anulando. E elas se desviam seguindo o diabo. Ou seja, o mal ainda está aberto aos membros da igreja, inclusive aqueles que foram salvos, tiveram fé, a mesma fé lá de Efésios 2, verso 8, salvos pela graça mediante a fé, ok? Essas mulheres, antes de se desviarem, estavam salvas pela graça mediante a fé. Ocorre que Deus, diferentemente do que o calvinismo ensina, não é aquele que retira a sua liberdade de escolha, mesmo na experiência da salvação. Você foi salvo, você tem fé, você é batizado, você nasceu de novo e etc. Mas por qualquer circunstância, no caso da circunstância das viúvas aqui, eram os problemas financeiros, uma prostituição, uma infidelidade em relação ao sexo, elas estavam querendo se desviar e Deus não permitia, porque ele precisa zelar pela maravilhosa doutrina da perseverança dos santos que calvinista inventou na sua cabeça? Não. Deus permite. E a verdade é que não existe essa ideia de uma vez salvo, salvo para sempre. As viúvas se desviaram seguindo o diabo, e nisso elas refutam o calvinismo. Ok? Inclusive esse é um ponto importante para a gente demonstrar por que a gente, conhecendo todos os argumentos calvinistas do Paulo César contra a Igreja Adventista, onde eles supõem nos dar aulas de teologia, a gente rejeita esse entendimento. Por quê? Que nós estamos apegados à nossa seita? Não, é porque a gente lê a Bíblia, coisa que um Paulo César da vida aparentemente não faz. Um abraço.